Vanessa Miranda é doutora em Linguística, especialidade em Teoria do Texto pela Universidade Nova de Lisboa. Ela é pesquisadora de pós-doutorado no Centro de Linguística dessa universidade, com bolsa da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal, para o período 2008-2013. Nesse contexto, participa em projetos de pesquisas grupais na área de Linguística do Texto e Ensino de Línguas, e desenvolve um estudo individual sobre gêneros textuais em português e espanhol. Na Argentina, é coordenadora acadêmica e professora titular de cursos de português, licenciatura, bacharelado e tradução da Universidade Nacional de Rosário. E também pesquisadora do Centro de Estudos Comparativos dessa universidade, onde dirige 2 projetos de pesquisa grupais sobre análise interlinguística de gêneros textuais. Um sobre o gênero resumo de comunicação em 4 línguas e outro sobre a elaboração de modelos didáticos de gêneros para o ensino de português como língua estrangeira. Seus interesses de estudo se orientam para a problemática da análise textual e a análise de gêneros, o ensino de línguas maternas e estrangeiras e a formação de professores e tradutores. O quadro teórico principal do seu trabalho se inscreve na linha do interacionismo sociodiscursivo. Bom, obrigada. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite à comissão organizadora das jornadas, ao Richard, que ainda não chegou, deve estar trabalhando com essa trabalheira que é organizar uma jornada. Eu estou muito feliz porque a gente está começando a, de alguma maneira, estreitar mais os vínculos dentro da região, da micro-região que em que a gente vive, aqui Rosário, Córdoba, Buenos Aires, Entre Rios. Nós em Rosário estamos festejando os 20 anos do nosso curso de formação de professores e na semana passada fizemos uma jornada, o Richard esteve lá e então estamos num período muito particular para o português na região, então fico contente por esse convite. Quando me convidaram, eu pensei, bom, vou falar sobre o tema do evento, porque muitas vezes a gente é convidado e não fala do tema do evento, fala das suas pesquisas, né? Fala de outra coisa. E então eu pensei, não, vou falar mesmo da questão da interculturalidade, que era o tema. Então não vou apresentar resultado de pesquisa, porque eu não estou pesquisando nessa área, mas vou apresentar, não é resultado mesmo, mas é frutos, diria eu, da experiência, do trabalho, né? Do trabalho em sala de aula, na formação dos professores. Então são algumas ideias que até não vão ser inovadoras, mas são ideias que para alguma pessoa pode ter alguma utilidade. E eu o que queria discutir, a partir dessas ideias, é a própria noção de interculturalidade. O que a gente está considerando quando fala nessa perspectiva de interculturalidade para o ensino de português língua estrangeira? A meu ver, quando eu vejo então as propostas da interculturalidade, há muita presença da cultura outra e pouca presença da cultura própria, né, do aluno, do estudante, muitas vezes dos professores, como no meu caso, né? Então, eu queria trazer esse elemento para a discussão. O que é o inter, né? E eu vou partir dessa consideração, que é, quando aparece a cultura do estudante, normalmente aparece na forma de uma reflexão, no melhor dos casos, é uma reflexão, ou então apenas de uma explicitação do que será a sua representação. Em concreto, trabalho elementos sempre da cultura brasileira, não há forma de trabalhar língua sem trabalhar cultura, isso nem é preciso discutir hoje, né? Não há forma, sempre. Até quando você escolhe a pronúncia, você está escolhendo a pronúncia de alguém, né? Então, sempre, mesmo trabalhando mais estrutural do estrutural, você está trabalhando cultura. Agora, está sempre, como é óbvio, preocupado, né, por essa imersão na cultura do outro, mesmo à distância. E então trabalha, por exemplo, ontem foi super interessante a questão dos sertões, né? Trabalha, por exemplo, todo esse mundo desconhecido e depois faz o quê? Diz, e então como é que é na Argentina? Como é que é isso na Argentina? E então o aluno parte da sua reflexão e diz, eu acho, né, que é assim, e pronto, acabou. E o inter é isso.
né? O inter é apenas a explicitação de uma representação, muitas vezes sem discussão disso. Então, eu tentei pensar, bom, vamos ver alguma atividade que seja mesmo inter. Aí eu parti para essa noção de textos interculturais, né? E eu vou discutir então essa questão brevemente dos textos interculturais e olhares cruzados e que contribuições pode trazer isso para o ensino de português língua estrangeira. A minha intervenção vai ter três eixos, né? Que não vão estar necessariamente divididos assim, mas mais ou menos será. Em primeiro lugar, as noções de texto intercultural e destinatário. Mesmo que pareça uma obviedade, vou discutir isso. Claro que eu estou trabalhando na perspectiva do interacionismo sociodiscursivo, mas não vou falar questões de ordem teórica mesmo, tá? Eu até eliminei as referências bibliográficas, eu eliminei isso porque acho que não vale a pena agora estar discutindo questões teóricas de fundo, simplesmente as duas questões centrais. Em segundo lugar, vamos ver alguns textos empíricos, né? Vamos ver alguns textos e vamos fazer alguns comentários em relação a esses textos. Textos como exemplos possíveis, evidentemente não é vamos trabalhar esses textos, textos dessa espécie colocam essas questões, é isso. E, paralelamente, a gente vai identificar algumas questões que me parece que podem ser de interesse para o ensino de português língua estrangeira. Então, começo por essa noção de textos interculturais. Tenho que dizer que nas teorias do texto é uma noção que se usa de forma, como é costume chamar, de forma pré-teórica, né? Não há uma noção teórica consolidada. Tem um autor mexicano que trabalha, mas trabalha no plano do texto literário e não dos textos em geral. O que eu estou chamando de texto intercultural para essa apresentação são aqueles textos que tematizam de alguma maneira as relações entre culturas, entendidas as culturas como sociedades e as manifestações dessas sociedades diferentes. Tematizam num primeiro ou num segundo plano. O que é isso do primeiro ou segundo plano? É o tema central, né? Está se falando disso, ou o tema aparece como suporte para alguma outra coisa, né? Então, aparece num primeiro ou num segundo plano. Especificamente para essa apresentação, eu tomei o caso da relação Brasil-Argentina, né? Poderia ter tomado outros países lusófonos, mas aí fiquei Brasil-Argentina, ou brasileiros-argentinos, tal como se encontra em textos produzidos em português e para um destinatário brasileiro. Então, aqui aparece a noção de destinatário, que é importante, é muito importante, aliás, não só nesses textos interculturais, é sempre importante, e é a mais difícil de apreender no ensino de línguas. É curioso, mas eu trabalho numa disciplina que é compreensão de textos em português do primeiro ano do curso de formação de professores, aliás, de tradutores e pesquisadores, é um curso comum. E a noção mais difícil, aquela que ainda não se pegou no fim do ano, é a noção de destinatário, mesmo que pareça a mais óbvia. Porque, geralmente, a noção de destinatário que o aluno traz é uma noção que é fisicalista, tá? Baseada na ideia de alguém, pessoa, que fala para alguém, outra pessoa, né? Aquela comunicação. Então, vou partir dessa noção de destinatário simplesmente para que fique claro o que a gente está falando. Essa distinção está muito bem trabalhada no quadro do interacionismo sociodiscursivo, mas também, claro, em muitas outras linhas. Então, a primeira coisa é distinguir o que é o leitor ouvinte e o que é o destinatário. Então, são duas figuras fundamentais na ação de compreensão de um texto, né? São figuras que podem coincidir ou não numa mesma pessoa, o destinatário e o leitor ouvinte, que devem ser distinguidas, já que o leitor ouvinte de um texto pode não ser o destinatário desse texto, e por seu lado, o destinatário de um texto pode nunca vir a ser o seu leitor ouvinte. Aliás, no caso do ensino de língua estrangeira, numa grande maioria dos casos, dos textos que a gente trabalha, o leitor nunca é o destinatário, né? Nós temos essa realidade. Na ação de produção de um texto, é o destinatário quem exerce uma influência decisiva, né? Ele funciona como um parâmetro fundamental da organização do conteúdo proposicional, ou seja, daquilo que se diz, e da arquitetura interna do texto, ou seja, do como se diz, né?
Então, o destinatário é para quem falo, mas não para quem falo pessoa. E é aqui que insisto, né? O leitor, ouvinte, pode ser desconhecido ou pode mesmo não ser considerado na produção. Né? Só para dar um exemplo mais óbvio, aqui vocês, para mim, têm todos o mesmo estatuto de destinatário, são todos colegas. Eu estou falando para colegas, tanto faz como é que se chamam, as histórias de vida, as pessoas físicas, reais. Tá? Então, em síntese, o leitor, ouvinte ou receptor, né, é uma pessoa física, ele realiza ação física e cognitiva e sempre social, como é evidente da leitura ou audição, ativando conhecimentos e estratégias. Ele pode ser ocasional, um leitor ocasional, né? Um leitor procurado pelo texto ou um leitor que procura o texto. E essa distinção também é importante para o tipo de leitura que se faz. Para dar um exemplo concreto, podemos dizer no âmbito, por exemplo, da publicidade, poderia ser. Um texto procurado pelo texto é o anúncio publicitário, né? O destinatário está sendo procurado. Você tem que ler. Agora, dentro do âmbito publicitário, os anúncios classificados são procurados pelo leitor. É o contrário, o tipo de leitura. E isso tem, vamos dizer, marcas na própria construção desse texto, né? Bem, então, o que é o destinatário, que é a figura que me interessa especialmente, é uma representação social psicológica, não é uma pessoa física, uma representação. Corresponde a possíveis papéis sociais, independentemente das pessoas físicas, e implica um conjunto heterogêneo de traços identitários, é um feixe, né? Então, implica a nacionalidade, a idade, os conhecimentos prévios, as experiências vividas, os interesses, etc, etc, etc. Né? Poderíamos pensar em vários elementos. Então, para essa palestra aqui, eu pensei, vamos falar sobre textos que são produzidos em português, obviamente, né? Naturalmente em português, mesmo que não são traduzidos, que são produzidos em português, que tem circulação na mídia brasileira, né? Portanto, uma circulação de massa mesmo, cujo destinatário é brasileiro, adulto, aí poderíamos pensar com um determinado nível de conhecimento, com um determinado nível socioeconômico, ainda poderíamos acrescentar, mas vou dizer, o único que eu pensei como traço distintivo era a nacionalidade, né? E que tematizam, são textos que tematizam aspectos ligados à Argentina ou aos argentinos, de alguma maneira, né? Então, como é que esses textos, eles podem vir a trazer alguma contribuição na aula de português de uma estrangeira na Argentina, quando os leitores, ouvintes, são argentinos, em princípio, né? Em princípio, porque também, eventualmente, temos de outras nacionalidades, mas vou colocar essa relação Argentina-Brasil muito mais esquematicamente. Então, se vocês olharem para essa caracterização desses textos, vão ver que há uma série de cruzamentos, que eu vou representar assim nesse esquema, que tampouco vai ser claro, porque é impossível representar, mas o que é? Temos Argentina, os argentinos, ou questões relativas à Argentina e à nossa identidade de argentino como tema, como questão tematizada. Temos um destinatário que é brasileiro, temos, na maioria dos casos, mas nem sempre, um produtor brasileiro, né? Então, temos um leitor que é argentino. Né? Como é que o leitor argentino vai ler aquele texto que fala sobre questões que ele pode conhecer, eventualmente não conhece, mas eventualmente conhece e muito, e tem já uma representação e que, em qualquer caso, tem a ver com ele, mas escrita para uma outra pessoa. Né? Estão vendo esse circuito? Aí vem os olhares cruzados. Eu vou ver como o outro me olha. Né? Então, por que eu peguei texto da mídia? Eu poderia ter pegado outras coisas, né? Bom, basicamente porque são elaborados com o intuito de atingir uma grande quantidade de leitores ouvintes, né? O que isso também vai trazer elementos particulares à própria construção do texto, e porque são textos que exploram as representações socialmente compartilhadas, essas representações que podem ser reais ou supostas, né? Entre aspas, tudo.
Os pré-construídos culturais, aí eu não resisti, mencionei que a noção de pré-construído é de Grise, dos trabalhos da lógica natural. Eu ontem ouvia, por exemplo, os colegas que apresentaram da Casa do Brasil, falavam em carga cultural compartilhada, né? Usavam aquela expressão que era engraçado, porque é a mesma noção dos pré-construídos culturais. Cada palavra da língua tem uma carga, se quiserem, né? Um valor cultural associado, né? E aí eles davam o exemplo do Ricardão, né? Bom, tudo bem. Essa noção de pré-construído. Agora, é interessante porque os colegas davam a Cibele, que hoje não está, mas davam o exemplo, davam esse nome, né, de carga cultural compartilhada, e ela escrevia CCC. E eu, como argentina, só podia ler corrente classista e combativa. Não podia ler carga cultural, né? Quer dizer, estão vendo como... Então, é engraçado, mas eles próprios que moram na Argentina também não viram o jogo que aí se cria com o leitor argentino, mesmo o leitor mais abrasileirado, né, vai ler aquelas coisas que têm a ver com a própria cultura. Vai, então, aí vamos ver os textos. Aqui tem um primeiro texto, não sei de longe o que se verá, nada, e de outros vão ver menos ainda, mas eu tenho os textos e, na verdade, a gente não vai ler os textos, né, simplesmente comentar. Mas esse é um fragmento de uma reportagem, está online, vocês podem procurar, né? Evite micos na hora da gorjeta, do estado de São Paulo. É daquelas reportagens clássicas em que se caracterizam diferentes lugares do mundo, né? E, nesse caso, é sobre a gorjeta. Então, diz, um guia para ajudar a agradecer garçons, taxistas e carregadores. Depois de um saboroso jantar na França, de uma gentileza do concierge no hotel da Austrália, de um bate-papo agradável com o taxista indiano, como agradecer? A generosidade, claro, deve ser compatível com o nível de serviço recebido e também levar em conta considerações culturais. Aí vem, né? Isto é muito típico do jornalismo, né? Falar de cultura e caracterizar e mostrar. É a mesma coisa que se faz nos manuais de língua estrangeira, né? É a mesma coisa, só que aqui é para os jornalistas. Tem vários países, no texto original tem mais, né? Depois vem a China, Cuba, Estados Unidos, França, Índia, Japão, Reino Unido, pronto, tudo bem. Aí entre o grupo está a Argentina, tá? Estão vendo, não é o tema principal, mas está aqui. Então, o que vai falar da Argentina? No restaurante, está aqui, vocês veem? Argentina, no restaurante, 10% do valor da conta. No hotel... Desde 10 pesos, isso é de 2009, hein? Temos que acrescentar alguns numerinhos, mas tudo bem. Desde 10 pesos para o carregador de bagagem. No táxi, os motoristas não pedem, mas esperam receber pelo menos 10% de gratificação. Concordam, argentinos? Tudo bem. Esse é o caso mais típico, uma informação específica de um comportamento supostamente... habitual. Uma questão que eu traria agora para comparar um pouco com essa apresentação aí é o exemplo da colega da Universidade de Santa Maria que falou ontem, eu esqueci o nome dela, mas ela falou sobre representações dos estudantes que vão nos programas de intercâmbio, né? E então os argentinos que falavam aqui, né, em Santa Maria, vocês bebem, já nem me lembro o que era a comparação, porque aí não era nem chimarrão nem nada, mas nós bebemos vinho, fernet e cerveja, né? E eu pensei, eu não bebo Fernet, até nem gosto, né? Por que o Fernet? Claro, deve ser outra geração, deve ser cordobês, deve ser... Estão vendo? Eu comecei a pensar, por que apareceu o Fernet? Vocês dançam samba, nós dançamos cúmbia. Nós dançamos cúmbia. O que está chamando de cúmbia? Está vendo? Eu própria comecei a pensar, por que o estudante está falando essa questão? Pronto. É a questão da generalização que depois retomo. Um outro caso, aqui vão ler menos ainda, mas eu vou ler... Essa é uma notícia, essa que apareceu agora é uma reportagem, essa é uma notícia da Folha de São Paulo, que diz assim, Che Guevara é eleito o maior político argentino do século XX. Sabiam? Então, os argentinos
votaram no rei guerrilheiro Ernesto Che Guevara como o maior político e personagem histórico do país do século XX, deixando Evita Perón em segundo lugar, informa hoje a revista Argentina 23. Se a gente ler até aí, né, aquele lead que aparece, vão aparecer várias coisas. Né? Primeiro, há uma informação de que houve uma votação, de que nós argentinos escolhemos Che Guevara como o maior político, blá, 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 e que foi responsabilidade da revista 23. Vocês teriam que ver que isso é de 2007, né? Essa notícia é de 2007. A gente continua lendo e diz: Guevara teve uma vantagem de 20 pontos percentuais sobre Evita num concurso do programa de televisão El Gen Argentino. Os telespectadores votaram por telefone, explica a revista. O guerrilheiro argentino, assassinado na Bolívia em outubro de 67, recebeu 59,8% dos votos dos 2 milhões de participantes da enquete. Ok. Então, aqui, na continuação da leitura, a gente recebe a informação completa, né? Então, não é os argentinos escolheram, é no quadro de um programa de televisão aconteceu isso. Tudo bem. Para além desse percurso de leitura, que é interessante explorar, né? Até trabalhar assim, por partes, e ver o que a gente vai lendo dessa notícia, está a própria caracterização de Che Guevara aqui, né? O guerrilheiro argentino assassinado na Bolívia. Estão vendo os elementos que se dão para caracterizar aquela personagem. Se vocês forem ler tudo, que não vamos ler, né? Porque obviamente não dá tempo para explorar, mas se forem ler tudo, o interessante desse texto não é só ver toda a caracterização que se faz dos personagens de que se fala, mas também quais as vozes que são convocadas, né, aqui para falar sobre. Né? Então, há um historiador, há, por exemplo, Jorge Altamira, há Nelson Castro, há vozes, né? Há vozes que são também referidas de alguma maneira, né, e apresentadas de alguma maneira, que algumas das vozes serão claramente conhecidas para nós e outras talvez não. Né? Talvez a gente pense, será quem é esse... Jorge Pereira, que é mencionado. Né? Será que todo mundo conhece? Bom, há questões aí para ver, então, em relação à caracterização. Não vou explorar muito dos textos, porque não queremos atrasar tudo, mas tudo bem. Vou passar para o seguinte. Então, já vimos uma reportagem, uma notícia, e essa aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo, né? Vocês têm um texto que também é do âmbito do jornalismo, né? Ele foi publicado na revista da Gol, né? Isso ajuda mais. E que tem esse título, Que Venham os Argentinos, né? Que Venham os Argentinos. E tem uma imagem aí que vocês devem reconhecer, imagino. Mesmo os não argentinos reconhecem. Então aqui eu fiz uma versão mais próxima, mas mesmo assim não conseguem ler. O título, então, é Que Venham os Argentinos. Não é pouca coisa, né? Esse que venham como expressão de... Desafio, até de autorização, né? Ou permitir que venham, ou de convite, ou de, enfim, né? De tudo. Então, o que vai dizer o texto? Diz, quem costuma viajar de férias ou a trabalho para a Argentina, dificilmente volta para casa sem trazer na bagagem pelo menos uma caixa dos famosos alfajores Havana. Né? Vocês tinham a imagem, certo? Tinha a imagem aqui. De chocolate escuro, branco, eles fazem a alegria dos turistas dos 4 cantos do mundo que passam pelo país. Né? Pois bem, agora tudo ficou mais fácil. O Café Havana abriu em junho último sua primeira loja em território vizinho. O lugar escolhido foi São Paulo, mais precisamente na rua Bela Sintra, nos Jardins. Vai continuar falando da Havana, né, da empresa Havana, da marca, né? E depois, né, vai dizer, quase no fim, vai dizer, se você mora nas outras capitais do Brasil, não desanime. Né? A Brastar Foods, empresa que trouxe a Havana para o Brasil, né,
promete mais 15 pontos de venda em várias capitais do sul e sudeste do Brasil nos próximos 18 meses. É só esperar. Café Havana e tem um endereço. E, para além disso, o título, que venham os argentinos. Por quê? Por quê? Por quê? O que está jogando aqui? Bom, aí vocês veem essa imagem, conseguem ver? Reconhecem? Alguns? Em Rosário, a maioria não reconhece. Começam a pensar, isso é o quê? Ouro Preto? Né? Poderia, né? Poderia. Bom, tudo bem. Mas aqui, evidentemente, deve ser mais fácil de reconhecer. Mas é um anúncio também de dupla página. Estava faltando aí uma partinha. Tenho que dizer que agora a igreja está mais bonita do que nessa fotografia, né? Mas tudo bem. Então, ir para a Argentina e só conhecer Buenos Aires é o famoso tango de uma nota só. Né? Então, Córdoba e Rosário, os novos destinos da Gol na Argentina, blá, blá, blá. Quer dizer, quando os estudantes de Rosário leem o texto, dizem, é Córdoba, porque sabem que não é Rosário. Em princípio sabem. Bom, também duvidam. Enfim, então, o que nós temos aqui é o falar sobre a Argentina, né? Na verdade, o falar sobre os voos da Gol. Tudo bem, o tema de que se fala é isso. Mas está se falando da Argentina e da relação brasileiros-Argentina. Brasileiros que conhecem, em princípio, Buenos Aires, que viajam a Buenos Aires, mas que não conhecem outros lugares. Como é que se faz? Através do que a colega disse logo no início, que leu, que é a intertextualidade. Há aqui uma alusão intertextual que, para um estudante argentino, não é identificável. Sou estudante de uma certa faixa etária, com uma certa cultura brasileira já, com algum contato, mas a maioria dos meus estudantes atuais não sabe do que é que está se falando aqui. O que quer dizer isso do famoso tango de uma nota só? Deve existir um tango que é, sabem, né? Aqui muitos já claramente conseguem imaginar, conseguem recuperar aquela ideia do samba de uma nota só, né? Bom, então aqui temos uma alusão intertextual através de um mecanismo que é a substituição de um elemento. Em lugar de falar samba, vai falar tango. Isso quer dizer que samba e tango são colocados no mesmo plano semântico. Vejam que não é cúmbia que se colocou, né? Retomando o comentário daquele estudante, é tango, né? É tango e samba, porque samba e tango poderiam estar no mesmo nível, porque, enfim, todo esse jogo que está sendo criado apenas naquela frase. Tem outras frasinhas aí no interior do texto, mas vamos passar para outro, só para vermos todos. Então, eu já usei esse em alguma ação de formação qualquer, então estou me repetindo, mas de qualquer maneira é muito bonito. Vocês não conseguem ver toda a imagem que tem fogo lá atrás, né? E tem cafés, e tem croissant, e tem um ambiente criado, né? Um anúncio do McCafé. Tudo bem? Até aí conseguem ver. Então, o que aparece na chamada do texto? Diz assim, o café é brasileiro, a receita do croissant é francesa, e a massa de ar frio só podia ser da Argentina. Por que a massa de ar frio não é da Argentina? Por que uma coisa é, a outra é, e a outra só podia? Não é o mesmo sentido, né? Não é a mesma caracterização que se faz. É uma descrição que vai trazer um IVA, vou dizer, sabem? Um valor. Tem mais um elemento aí que está jogando, que não é apenas a descrição, a caracterização de onde é que vem a massa de ar frio. A primeira leitura dos meus estudantes é porque a Argentina é no sul. Então a gente manda o ar frio. Tudo bem, a gente manda o ar frio. É só isso que quer dizer. O que é o ar frio da Argentina? Enfim, tudo que poderia ser pensado a partir dessa frase e daquela substituição, né, da forma aspectual do verbo ser, né, que já não é, né, e só podia ser, que vai dar um ingrediente outro. Esse texto dá para várias aulas. Assim como vocês estão vendo, você começa numa aula e acaba falando 3 aulas desse mesmo texto ainda, né? Mas é muito sutil, né? Então, às vezes a publicidade não é tão sutil, né? Então, eu trouxe um exemplo da publicidade que não é sutil, que é linda, vocês não conseguem ver de longe, mas é linda, linda, linda. É um anúncio de 2010, época da Copa, tá bem? E então,
Sabem aquelas piadas de tava um alemão, um americano e um... Bom, tudo bem, é esse tipo de construção. Tem a França que diz... Está falando da gripe, porque é um anúncio de um remédio, um antigripal, né? Está falando da gripe. Então, gripe francesa diz aquela que zidana com tudo. Que Zidane está jogando com o nome de Zidane, né? Bom, tudo bem. A gripe brasileira, já está aqui embaixo, a gripe brasileira já pegou 5 vezes e vai pegar a 6ª em 2010. Né? Bom, a gripe alemã tem uma espécie de espirro, quer dizer, é impossível de reproduzir, e lá está em cima a gripe argentina, que diz, gripe argentina, uma gripezinha, mas acha que é uma epidemia. Olha, por que o anúncio está jogando com isso? Aliás, que é interessante porque não é o fim do anúncio. Não está fechando a piada. Eu li no fim para provocar o riso. Se eu tivesse lido em outra ordem, não provocava. Então, isso fala mais ainda, né? A construção desse segundo lugar para a Argentina, isto é óbvio, todo mundo sabe, né? Isso não surpreende ninguém, argentino é isso. Bom, tudo bem, aí é mais explícito. Esse texto vocês não veem de longe também, que é uma pena, mas já é também de circulação na mídia, mas é uma crônica, né? Então, como crônica, ele vai ter um espaço mais, pelo menos mais extenso, né, de argumentação, de relato, né? Nesse caso, é uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, é um autor que, pelo menos em Rosário, é muito lido, nos cursos, né, de português e língua estrangeira, todos os professores trabalham com crônica do Veríssimo. Eu achei essa crônica interessante por várias razões. Está naquele livro A Versão dos Afogados, que são novas comédias da vida pública, né? Que são crônicas datadas, e assim é apresentado no livro, são crônicas com data, então é interessante porque aí você mesmo está vendo qual a discussão de fundo que aparece em contexto, né? E então, eu não vou ler a crônica inteira, só o começo, e depois conto do que se trata, mas a resposta é Evita, no eterno campeonato sul-americano que o Brasil e a Argentina disputam, e que só eventualmente é de futebol, eles nos ganham longe em história dramática. Vai falar do quê? Vai falar das primeiras damas. Esse é o tema. Vai dizer que o Brasil não tem uma primeira dama como a Evita. Vai falar sobre isso em 97, porque vai dizer mais à frente, Evita e a Argentina estão na moda em todo o mundo por causa do filme da Madonna. Também podíamos ter uma candidata ao mesmo tipo de celebridade. Então vai mencionando as primeiras damas da história recente brasileira e deixando fora, né? E deixando fora com ironia, deixando fora. É muito bom o texto para discutir muitas coisas, né? Que obviamente não é a Argentina, é o Brasil que a gente vai discutir a partir do texto, né? Não é a Evita que a gente vai discutir, como é que a Evita é vista lá fora, né? Como representante do quê, né? E então, o que essas primeiras damas brasileiras não têm? É um texto realmente maravilhoso para trabalhar questões de história, de história recente mesmo, mas só para fechar o primeiro parágrafo, que o primeiro parágrafo vai encontrar uma resposta na origem, né? Como aquelas coisas míticas, né, de encontrar na origem. Então, depois de falar isso, né, que eles nos ganham longe em história dramática, vou dizer assim, alguém já disse que a diferença entre a colonização portuguesa e a colonização espanhola é a diferença entre a tourada na Espanha e em Portugal. Na Espanha, eles matam o touro. Em Portugal, eles chateiam o touro. Somos da prole dos que deixam o touro viver. E o que significa essa diferença, né? Bom, claro que vai instalar um ponto de vista sobre o que é o brasileiro e o que é o argentino a partir daí. É um texto muito complexo, para os meus estudantes do primeiro ano foi
uma tarefa de pesquisa enorme, descobrir de que é que estava falando o texto, né? E não era por causa das palavras que apareciam, era muito mais do que isso. Bom, eu deixo essa sugestão de trabalho com esse texto, tem muita coisa para se ver. Aqui eu só pus a referência para poder encontrar, deixa eu ver, o vídeo. Mais de 25 mil brasileiros estudantes estão cursando uma universidade na Argentina. Eles são atraídos por faculdades... Eu quero chamar a atenção para essa apresentação. Vocês não devem ter visto, porque até com a confusão, mas quando o apresentador diz Argentina, faz um gesto. Ir estudar na Argentina, faz assim. Né? Que é um gesto ao lado, né? Aqui ao lado, é um gesto interessante. E agora, eles vão apresentar dizendo que para ir estudar na Argentina é preciso tomar alguns cuidados. Se você trabalhar em sala de aula, você para aqui e diz, vamos ver quais cuidados que você precisa tomar para ir estudar na Argentina. Aí vai ver que o que os alunos dizem não tem nada a ver com o que vai dizer a reportagem lá dentro, né? Vão dizer, o problema da segurança, ou da insegurança, os cuidados, né? O dinheiro que tem que levar. Bom, vou mostrar mais um pouquinho. No coração da capital argentina, um sonho de muitos estrangeiros, concluir um curso superior numa boa faculdade. Vejam só o veio, né? Outra vez a Deices, mas agora construída do outro lado. É a correspondente que está falando, né? E tudo que ela vai falar sobre isso. Rafael veio de férias e decidiu ficar por aqui. Vai tentar ingressar no curso de Relações Internacionais. Acabei vindo com a minha prima para cá, ela veio fazer medicina e eu me interessei pela cidade, né? É um lugar bom para se viver também. Superar a... Esperem só, vou passar um minuto. Mas vejam que a primeira coisa que vamos mostrar é um brasileiro falando é um lugar bom para se viver. Não é um lugar mau para se viver, como é a ideia que o argentino, eu já testei com alunos, vão dizer, bom, a primeira coisa é que vai ter que ter cuidado, porque tem muita coisa, muita situação, não sei o quê, né? Bom, e aqui ela, só vou pôr um pouquinho aqui, vejam esse cartaz, né? Você pode estudar o curso que quiser sem vestibular. Né? Os nossos alunos nem sabem o que é o vestibular, né? Os nossos alunos argentinos. Bom, vai. Mas o brasileiro tem um grande desafio, superar a barreira do idioma. Quem fala portunhol, a mistura improvisada de português com espanhol, pode não se sair bem no curso e depois no exercício da profissão. Bom, e depois, estão vendo, primeiro problema, a língua, que é colocado em primeiro lugar. Vou mostrar mais um pouquinho só para ver que outros problemas aqui aparecem. Na Argentina não existe vestibular. São 103 instituições de ensino superior, 85% delas públicas, a maioria em Buenos Aires. A ordem aqui é garantir acesso irrestrito à universidade. Segundo o governo, o país tem mais de 1,5 milhão de alunos nas faculdades. Pelo menos 25 mil são estrangeiros. Bom, aqui há duas coisas importantes que aparecem. A questão na Argentina não tem vestibular. Essa questão, como ela é formulada, está formulada para alguém que sabe o que é o vestibular, né? É preciso ver como é que seria formulado para uma pessoa que não sabe, para um destinatário outro, né? E há uma questão que se destaca, que é o ingresso livre, restrito, que nós temos, né? Isso também. Por que se destaca? Para meus alunos é uma obviedade que você na faculdade entra livremente, que não tem que pagar. É uma obviedade, não imaginam. Estou falando de pessoas de 18, 19 anos. Nem sabem, muitas vezes, que em outros lugares do mundo tem que pagar e muito para estudar. Isso é a nossa realidade dos estudantes, né? Não sei se aqui será a mesma coisa. Estudante mais velho é diferente. Cursar desenho gráfico na UBA, a Universidade de Buenos Aires, não custa nada. Em São Paulo, a mensalidade pode custar até R$ 2.500. Os custos que o estudante precisa arcar são com transporte, alimentação e moradia. Nesta faculdade particular, na capital, 400 brasileiros estudam medicina. E dos 500 novos alunos que vão entrar, 30% também são brasileiros. O câmbio aqui é favorável. R$1 vale mais de 2 pesos. E as faculdades mais caras, como as de medicina, custam, ao fim de 7 anos, menos de R$14 mil.
Nádila veio de Goiás. Não conseguia entrar numa universidade pública e não tinha dinheiro para pagar uma faculdade particular. Ela vai enfrentar 8 anos de um curso difícil, com uma desvantagem. Ainda tem que aprender castelhano. Hay muchas palabras que se escriben igual o se pronuncian igual y tienen un significado distinto. Bom, vai falar muitas coisas. Só queria mostrar o depoimento da Argentina, o único depoimento de uma argentina que aparece, é para falar que há palavras que se escrevem, quer dizer, só aquela questão lexical que todo mundo pensa que é a grande diferença entre o português e o espanhol, né? Então, essa imagem que a gente tem dos falsos amigos como o sério problema de incomunicação, né? Só para retomar o que o Adriano apresentava ontem, né? Tem toda uma discursividade diferente no Brasil e na Argentina que é preciso explorar e ver, né? Discutir, vou só fechar, qual a exploração didática, alguns eixos que eu mencionei, o explícito e os implícitos, né? O dito e o não dito, como é que isso é apresentado em cada texto, como é que é explorado e quais os mecanismos linguísticos de explicitação e implicitação, né? Que é um eixo interessante para trabalhar. A caracterização da cultura própria e da alheia, né? As generalizações, os pré-construídos compartilhados ou não, né? Entre outras coisas, as alusões intertextuais, quais as classes, quais os mecanismos que aqui aparecem nos textos. Sobre o funcionamento da língua, temos o emprego das expressões definidas com valor deítico, claramente, como alguma coisa que já se conhece, né, no sentido memorial da deixis. A deixis propriamente dita, e aí a gente vê os verbos e todas as formas de exploração. A adjetivação, quando se caracteriza alguém, por exemplo. O emprego de termos axiológicos, positivos, negativos. A seleção lexical em geral, entre muitas outras coisas. A própria construção textual. A relação entre componente verbal e não verbal, tanto em textos escritos como orais, os percursos de leitura que se propõem e quais os efeitos que isso produz, e os mecanismos de tematização, entre muitas outras coisas que a gente foi mencionando. Para fechar a minha apresentação, a ideia era, em lugar de fechar mesmo, era abrir. E então, eu coloco essas questões para continuar o diálogo, né? E que foram as questões que nortearam a minha reflexão. Então, como o brasileiro vê o argentino? E esse é o problema da generalização. É possível ver como o brasileiro vê o argentino? Que brasileiro está vendo que argentino? Né? Então, aí, para pensar. E como isso se manifesta, ou como isso se explora textualmente, em textos reais, né? Os textos da mídia podem ser, de alguma maneira, representativos ou ilustrativos do modo como o brasileiro olha para o argentino? Né? Em que medida e como isso serve para trabalhar? Né? Então, qual o interesse de se observar como o outro, né? O brasileiro, nesse caso, me vê, Argentina, né? Quando o meu objetivo, enquanto estudante ou professor de português língua estrangeira, é mergulhar na cultura do outro brasileiro. O meu objetivo é entrar na cultura brasileira. Para que vou ver, então, como o outro me vê? Né? É uma questão que eu coloquei aqui de formas diferentes. Eu gostaria também de saber o que vocês acham. Que contribuições para o ensino de português como língua estrangeira é possível encontrar em textos que falam sobre a cultura dos alunos e não a cultura alvo, né? Pensar outra coisa. Que isso é aplicável, se quiserem, em outros contextos também. Essa pode ser também uma forma de se falar da cultura brasileira, ou seja, que é a cultura-alvo nas aulas de português e língua estrangeira, ver como os brasileiros se relacionam com os argentinos, com os peruanos, com os mexicanos, com os portugueses. Não é uma forma também de se falar do brasileiro? No fundo. Bom, e era isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Desculpem o tempo.